E para continuar, eu vou chamar um quadro. O quadro se chama Derrubando Mitos. E vai ser um quadro onde a gente vai questionar alguns mitos, algumas crenças que existem sobre as pessoas trans, comentar sobre elas e mostrar que são falácias, não é bem assim que funciona a história, ok? Então eu vou trazendo esses mitos e nós vamos discutindo entre nós. O primeiro mito é de que a transexualidade é um transtorno mental. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dessa visão psicológica mesmo, Mari. Sim, existem algumas questões até de documentos, né? Então, recentemente, foi em 2019, né? A transexualidade deixou de ser um transtorno no CID. O que é o CID, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então, as doenças têm códigos e o CID é usado pelos profissionais de saúde para comunicação, né? Então, se você vai num médico, uma doença que você tiver, ao invés de ele ficar descrevendo o que é aquela doença, ele vai colocar esse código do CID e a próxima pessoa que pegar, né, aquele documento vai saber o que é. A transexualidade saiu da categoria transtorno no CID-11 em 2019, né? Por que ela continua no CID? Ela não é mais um transtorno, mas ela continua no CID em condições relacionadas à saúde sexual. Então, daí a gente tá falando de saúde e não de doença, né? Eu acho que essa é uma diferença muito importante. Ela saiu da categoria transtorno e ela entrou na categoria saúde. Ela precisa estar lá porque a gente precisa dessa comunicação, né? Se a pessoa vai para um ambulatório, vai para um SUS, isso precisa estar documentado, né? Mas a gente precisa entender que isso é recente, é 2019, né? Nossa, sim, muito, gente. Então aí ainda existe… 4 anos, né? Pouquíssimo tempo. Sim. Ainda bem, né? Eu fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso agora, mas poderia ter sido muito antes. E aí, tudo bem que mudou lá no documento, mas a construção social que a gente tem ainda entende muitas vezes como um transtorno, como uma doença. A sociedade em si, né? Já que a gente passou tanto tempo falando disso como uma doença, isso ainda tá na cabeça das pessoas. Sim, E aí a gente precisa entender que transexualidade não é um transtorno. Não é doença. Não é doença, não é um transtorno. Seu filho não tá doente. Não é anormal, não é nada. Seu amigo não é doente. Exatamente. É uma expressão da identidade de gênero, né? Como pessoas cis também expressam o seu gênero, pessoas trans também expressam, né? Então, acho que foi ótimo a gente ter começado com isso, porque a gente já desconstrói essa ideia de que isso é um problema, de que isso é errado, de que é uma doença, de que é um transtorno. Não é. E está no CID porque a gente precisa dessa comunicação, né? E além disso, você acredita que essas pessoas, já que não são doentes, elas estão confusas? Porque essa é outra dessas formas de entender, de julgar pessoas trans. Essa pessoa tá confusa, ela não sabe o que ela quer, o que ela é. Ai, meu Deus, eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher. O que aconteceu? Eu estou tão confusa. O que você diria sobre isso? Eu acho que isso até aparece muito mais para pessoas não binárias. Nossa, né? sim. Que é algo que é uma discussão mais nova, né? Essa possibilidade de não ser a forma ou homem ou mulher. A sociedade está bem presa nisso. Então, essa questão da não binariedade causa um novo espanto, assim, né? Um estranhamento. Um estranhamento num primeiro momento. Até né? mesmo dentro da comunidade, isso. Não, pessoas trans não são pessoas confusas, né? O que pode acontecer é essa construção enquanto processo, né? Então, como você falou, você passou por esse processo de homem gay, mulher trans e pessoa trans não binária, né? E talvez quem olha de fora, com um olhar de julgamento, de transfobia, vai olhar pra isso e vai dizer, tá vendo? Tava confuso, daqui a pouco muda de novo, volta já mudou tantas cis, vezes, né? Sim. né? Mas não, isso não é uma confusão, isso é um processo de autoconhecimento, né? A gente passa por processos de autoconhecimento a vida toda, né? Talvez esse processo enquanto, né, se entender enquanto uma pessoa trans, seja homem trans, mulher trans ou não binário, ele é um processo que às vezes demora um pouco mais e que passa por outras fases, justamente porque
ser uma pessoa trans é visto com preconceito, né? Pessoas trans na mídia são sempre, muitas vezes, aparecem enquanto motivo de chacota, de piada. Então, imagina você se identificar com aquela pessoa, né? E aí, não é de uma hora pra outra que você vai falar, então é isso mesmo. E a mesma coisa quando a gente tá na infância e as pessoas falam, tipo, normalmente na escola as pessoas já sabem, é viadinho. E daí você fica, não sou. Mas não é porque você tá querendo negar aquilo, é porque aquilo é colocado de uma forma tão vexatória, tão ruim, que você não quer se aproximar daquilo, por mais que você seja. Então, normalmente, o outro percebe muito antes da gente. E eu tenho comigo… Nossa, bati aqui. Ai, gente. E eu tenho comigo que todas as pessoas trans são não binárias. Opinião pessoal. Não é uma regra. Por quê? Porque até mesmo as pessoas que se identificam como homem ou mulheres trans e que modificam seus corpos e se aproximam daquilo que a sociedade espera, essa pessoa, ela tá além da… Ela é uma nova possibilidade de se pensar o que é homem e o que é mulher. Ela está além da forma que o Ocidente tem hoje, a sociedade tem hoje de entender as possibilidades de ser. Ser homem ou ser mulher é ser cis. E não. Hoje a gente entende que também existe a possibilidade de ser homem ou mulher trans. Então, pra mim, isso também está nesse espaço de um lugar além da compreensão binária de mundo. Entendeu? Por isso que eu acredito que isso também está envolvido, sabe?